Fala galera, beleza? Semana começando agora, mais uma semana de vitória. Deixa eu falar com vocês o seguinte, né, cara? Tô trazendo aqui um tema que talvez não seja um tema de interesse mais popular aqui na rede social, principalmente no Facebook, porque a tendência natural é que as pessoas utilizem o Facebook apenas para um entretenimento fast food, assim, né? Um passatempo desproposital, enfim, despropositado, né? E eu tô querendo trazer aqui um tema que está em debate público, é um tema que está muito evidenciado pela mídia, não só brasileira, como a mídia mundial, e eu acho que falar de temas de atualidade é sempre pertinente, né? Principalmente para a gente poder trazer essas discussões à tona, né? Então vamos lá, eu estou falando aqui a respeito das eleições americanas. Sei que é um tema que não vai agradar muita gente, vai ter gente que vai parar de assistir o vídeo aqui neste momento, porém, para aqueles que se interessarem em conhecer um pouco mais, para aqueles que não conhecem nada, ou para aqueles que querem conhecer um pouco mais a respeito das eleições americanas, vou trazer aqui o meu pequeno conhecimento sobre, para a gente dividir aqui e poder falar sobre esse assunto, né? Tá muito debatido aí nas redes sociais, está muito debatido principalmente por parte da imprensa, e aí eu vou trazer para vocês alguns dados a respeito das eleições americanas. Hoje, dia 9 de novembro, uma segunda-feira, as eleições americanas elas tiveram uma projeção de vitória do Joe Biden na sexta-feira, né? A imprensa projetando ele como novo presidente americano. Porém, temos que abrir uma aspas aí nesse sentido, porque ainda há muita coisa para acontecer. Para você que se interessou sobre o assunto, quer se aprofundar, vamos lá. As eleições americanas, elas têm uma dinâmica diferente das eleições brasileiras. Aqui no Brasil, você elege o seu candidato de forma direta, através do teu voto direto. Você vai lá na urna, confirma, e você tem a apuração e o seu candidato é eleito a partir da sua opinião direta. Nos Estados Unidos não é bem assim que funciona. Nos Estados Unidos existe o colegiado. O que é o colegiado? Cada estado tem uma representatividade com um número específico de delegados que corresponde principalmente à população daquele estado. Aí você tem uma variável de estados que tem uma importância maior e estados que têm, talvez, digamos assim, uma relevância menor no pleito. Como, por exemplo, você pega a Califórnia, que tem 55 delegados, é um número muito importante para a disputa. Você tem o Texas ali, que tem 38 delegados. Você tem falando aleatoriamente assim, né? Você tem o Wisconsin ali, que tem 10 delegados. No total, você tem um número total de 538 delegados, dividido por esses estados. E o que um candidato precisa para ser eleito lá nos Estados Unidos? O candidato a presidente, ele precisa alcançar um número, digamos assim, mágico, de 270 delegados, que são 269, que são equivalentes a 50% do número total de 538, mais um, que dá a maioria para esse candidato que será eleito presidente. E as eleições americanas, ela tem etapas diferentes das eleições brasileiras também. Por exemplo, você tem o início da escolha do candidato, porque lá só tem dois partidos, né? Os republicanos e os democratas. Então você tem eleições internas dentro desses partidos. Na verdade, você tem até outros partidos, tá? Você dizer que existem só dois partidos nos Estados Unidos
não corresponde à verdade, porque você tem lá o Partido Verde, você tem lá esqueci o nome do outro partido lá, mas você tem outros partidos também, mas de relevância, né, que tem significância, você tem o Partido Democrata e o Partido Republicano. São sempre esses dois partidos que levam as eleições lá. Então, dentro desses próprios partidos, existe uma eleição, e aí é a escolha do candidato que vai representar o partido nas eleições presidencial. Por que eu estou explicando isso? Para chegar num ponto que agora é o ponto fundamental da minha explanação. Na sexta-feira, no sábado, dia 7 de novembro, você teve a mídia projetando Joe Biden e a sua vice Kamala Harris como os novos presidente e, respectivamente, vice-presidente dos Estados Unidos. Só que o pleito americano, nesse processo que eu já dei uma introdução a vocês, esse pleito americano ele só termina no dia 14 de dezembro, que é quando oficialmente termina a contagem dos votos e o colegiado se reúne para legitimar o presidente. Por que eu quero ser bem detalhista nesse sentido com vocês? Vocês recapitulem comigo. O pleito ele é realizado da seguinte forma: vocês têm as eleições indiretas, o voto nos delegados, porque isso é uma coisa que eu não mencionei, mas quando você vai à urna, você vai eleger o delegado de cada estado e esse delegado representa o partido que você... É uma dinâmica bem diferente da dinâmica brasileira. Então, o que acontece? Esses delegados que foram eleitos, e tem uma coisa lá que se chama The Winners Take All. O que significa essa porcaria aí que minha dicção nem permite falar corretamente? The Winners Take All. É o vencedor ganha tudo. Por exemplo, eu já citei aqui que no estado do Texas você tem 38 delegados. Se lá o Trump, um exemplo, o Trump ganhou o estado do Texas. Se lá o Biden teve um número de... Vou dar um número específico. O Biden teve 13 delegados. E o Trump teve 25, nesse total de 38. O Trump, por ter ganhado a maioria, por ter vencido a maioria dos delegados, o Trump leva tudo, inclusive os delegados que seriam do Biden. E aí ele leva os 38 delegados daquele estado. Recapitulando, voltando lá no ponto que eu parei. Então no dia 14 de dezembro é a data específica para quando vai ser divulgado oficialmente, não através de uma projeção de mídia, oficialmente o presidente dos Estados Unidos. Por que eu estou frisando essa parte? Porque não é uma novidade nos Estados Unidos essa especulação de fraude. Você teve isso muito recentemente nas eleições em 2016, quando a Hillary Clinton e o seu pessoal de campanha pediram a recontagem dos votos e especularam que existia fraude em alguns estados, em 2016. Para pegar assim, para pegar um fato mais exponencial, assim, que pode ficar mais evidente como acontece nos Estados Unidos, você tem as eleições do ano 2000, aonde o Al Gore, que até então era vice-presidente do Bill Clinton, ele foi ao pleito, né, disputar com George W. Bush filho, e o Al Gore teve essa projeção de mídia idêntica ao que o Biden teve recentemente. O Al Gore teve essa projeção de mídia, inclusive foi citado pela mídia como o novo presidente dos Estados Unidos. O Al Gore foi projetado como o novo presidente dos Estados Unidos no ano 2000, um democrata. Sendo que os republicanos, da campanha do Bush, entraram com o pedido na Suprema Corte de recontagem de votos e, passado-se algum tempo, se eu não me engano foram 26 dias, eu não vou saber o número exato agora, mas passado esse tempo, após a recontagem de voto,
foi dado as eleições para o Bush. E o Bush, filho, foi eleito presidente dos Estados Unidos. Por que é importante entrar nesse tema? Porque toda a imprensa que é alinhada com uma agenda progressista, que inclusive se adequa mais aos interesses democratas, toda a imprensa de militância declarada está comemorando e decretando como se fosse oficial a vitória do Biden. E não é assim que funciona. Você que está emprestando a sua atenção aqui, você que está prestando e emprestando a sua atenção aqui à minha explanação, eu quero que fique claro para você que a dinâmica lá nos Estados Unidos, ela tem peculiaridades específicas. Ela tem especificidades. Os Estados Unidos, ele tem uma dinâmica diferente. Então, quando você vê toda essa comemoração por parte da imprensa, por parte de artistas famosos, o que eles buscam com isso? Veja bem, percebam. Eles buscam formar a opinião do coletivo, né? Massificar a ideia de que o Biden já é eleito presidente dos Estados Unidos, coisa que não é. Porque quando houver, se houver, né, que eu particularmente acho que é meio que nadar contra a corrente, porque o aparelhamento já foi feito de tal maneira lá nos Estados Unidos que até a democracia está sob risco, na maior potência do mundo e no país que tem a maior democracia do mundo. Como está escrito lá na Declaração da Independência Americana, a liberdade, ela depende diretamente da vigilância constante, da constante vigilância, da permanente vigilância. E eu acho que em algum momento, a maioria silenciosa, como assim é classificado nos Estados Unidos, dormiu no ponto e deixou solto a coisa lá e aparelharam de tal forma que eu acho que até na Suprema Corte vai ser difícil de mudar as eleições americanas. Mas voltando aqui para não perder o foco, o que acontece? A militância, porque você vê, por exemplo, vou dar alguns exemplos, você vê a Maju Coutinho, âncora da Rede Globo, né? Em pleno horário de almoço, né, na televisão, não sei se for horário de almoço, eu vi no YouTube, isso que eu não assisto a Globo, mas você vê a âncora de um repórter, a âncora de um telejornal, né, uma repórter de importância nacional, declarando sua militância quando ela vai lá na frente das câmeras e diz assim, Trump segue negando, disfarçando as aparências, negando as evidências. Por quê? Ela quer tirar o crédito do Trump em questionar qualquer espécie de fraude nas eleições. E essas eleições, ela tem característica muito específica, porque vocês devem concordar comigo que esse ano de 2020, ele é um ano ímpar. Ele é um ano que não tem na história do mundo nada parecido. Então, por essas características próprias do ano de 2020, como por exemplo a fatídica pandemia de coronavírus, de novo coronavírus, essa pandemia ela foi usada como justificativa pelos democratas para massificar o voto pelos correios. E esses votos pelo correio, eles abrem precedentes, sim, para que haja fraude. Então, nada mais legítimo e justo do que uma recontagem de votos para que se alcance a transparência. Afinal de contas, a eleição ela deve ser decretada, ela deve ser eleito o presidente que foi votado pela maioria, e não o presidente do desejo de alguns que formam o pensamento, entendeu? É difícil de você entender como os republicanos não tiveram uma baixa no Senado, não tiveram uma baixa na Câmara. Digo isso de que forma? Os senadores republicanos não perderam cadeiras nos Estados Unidos. Os deputados republicanos não perderam, assim, de maneira
de maneira exponencial cadeiras na Câmara. Então, o presidente Trump, ele já teve, historicamente, nessas eleições, a maior votação de latinos da história dos Estados Unidos. Ele ganhou na Flórida. E aí, o que acontece? Ao você criar o rótulo de que o Biden já é eleito, e ao você criar o rótulo de que o Trump é um palhaço querendo questionar algo que supostamente já foi decretado, você descredibiliza ele. Só que isso é algo corriqueiro. Como já citei aqui, isso acontece nos Estados Unidos, só que a mídia não quer que você pense dessa forma. Então, meus amigos, eu estou trazendo esse vídeo aqui para quem tem o interesse no assunto, né? Agradeço aí a sua atenção e vou te levar além, vou te fazer pensar a respeito de algo que é tido como o pensamento de massa, né, cara? Porque é comum quando você diverge. Lenin dizia isso, né? Lenin era o Lenin, né, o pai da Revolução Russa. Ele era o cara que dizia que você deve acusar os seus inimigos daquilo que você pratica. Isso é um pensamento leninista. Joseph Goebbels, que é o famoso marqueteiro do partido nazista, ele dizia que uma mentira repetida 1000 vezes se transforma numa verdade. E é assim que esse pessoal que massifica o pensamento, né, que manipula o pensamento coletivo, fazem para formar a tua opinião. E para que você pense fora da caixinha, custa caro, exige aprofundamento, exige estudo, entendeu? E aí é comum isso. Veja bem, eu não estou preocupado com opiniões alheias, porque o linchamento público de quem diverge, o linchamento público, né, o cancelamento, é algo comum, é algo praticado pelo politicamente correto. É uma ferramenta, inclusive, do politicamente correto de intimidação. Para você que tem medo de expor a tua opinião, eles te colocam constrangido sob a possibilidade de você ter um cancelamento social. Só que eu não estou aqui preocupado com a minha imagem, eu estou preocupado em trazer ideias para vocês, eu estou preocupado em fazer com que vocês pensem, entendeu? E assim, ao mesmo tempo, eu também estou pensando. E ao mesmo tempo, eu não quero afirmar aqui de maneira arrogante, né, de que eu sou o dono da verdade. Passo longe de ser o dono da verdade. Eu venho aumentando gradativamente o meu conhecimento, mas estou muito longe de ser um profissional, um técnico, um cientista no assunto, cientista político ou alguma coisa do tipo. Mas tenho o mínimo de informação para pensar fora da caixinha. E assim eu convoco vocês também, meus amigos, para que vocês possam começar a, no mínimo, achar suspeito determinadas opiniões. Porque quando, vamos lá, assim, trazendo para questões mais pessoais, quando você vê a comemoração de pessoas públicas do naipe, por exemplo, de Bruna Marquezine, Felipe Neto, pessoas que você percebe que são estandarte, né? São arautos do progressismo, né? São pessoas que estão aí representando, né? Anitta, são pessoas que representam um ideal, que é o ideal progressista. E se você diverge da opinião deles, você é rotulado como insensível, como louco, alienado, gado. Porque isso é uma maneira de fazer um linchamento para que você não tenha voz, para que você seja cerceado da tua opinião e que você não possa discutir, entendeu? Você não possa ter espaço no debate. E assim eles criam uma hegemonia de pensamento. E aí, de que maneira é mais fácil fazer isso? Sem estender muito aqui, porque eu já prendi demais a atenção de vocês. Epicuro,
que era um filósofo, um pensador grego, ele fundou um pensamento baseado no seguinte: divide et impera. Esse pensamento foi muito difundido pela Jônia, pelo Egito, foi difundido também na região do Império Romano. E um dos maiores adeptos aí desse pensamento de Epicuro foi Júlio César. Inclusive, muitas pessoas atribuem esse pensamento a Júlio César, né? Divide et impera. Divide e impera. Você acha que é à toa que foi criado esse movimento tão forte nos Estados Unidos, do Black Lives Matter? Que foi criado esse movimento dos antifas nos Estados Unidos? Não. Por quê? Uma nação unida é uma nação forte. E o Trump era um cara que vinha batendo em cima dessa tecla. Lembra de qual era a frase da campanha dele? Make America Great Again, né? Vamos transformar a América grande novamente. Por quê? Porque ele queria fazer uma união de um pensamento patriótico para poder levar os Estados Unidos à grandeza que ele sempre teve. E aí, como você quebra isso? Isso é quase que um jogo de xadrez. Você divide o país em minorias, né? Que são classes representadas por minorias, conquista essas minorias falando para elas o que elas querem ouvir, o famoso canto da sereia. E aí você, angariando esse pensamento minoria a minoria, sendo defensor de causas de minorias e minorias, você chega na maioria. Correto? Então, dessa forma, os Estados Unidos perdeu essa união. Nunca tivemos um país tão polarizado lá como temos hoje. E aí aquele ideal americano, aquela força americana é rompida. Agora, o que tem de pano de fundo aí? Deixa em aberto. Alguns podem dizer que a teoria da conspiração, esse desmoronamento do maior representante do Ocidente, para que haja uma ascensão da China. Alguns dirão que isso é teoria da conspiração, que a China possa se elevar à grande potência mundial e ditar as regras do jogo, como inclusive já vem fazendo. Aqui no Brasil não é diferente. Você sempre teve, né, desde quando aconteceu o fim do regime militar, você teve a esquerda, né, abocanhando de maneira direta ou indireta, usando partidos do Centrão aí como balizadores para isso. Você teve a esquerda à frente daqui da política no Brasil. E aí isso desde o fim do regime militar. E aí você tem essa divisão do povo, você tem essa divisão, e essa divisão fica mais fácil de fazer uma governança. Certo, galera? Vamos pensar a respeito desse tema, cara. A gente está numa semana decisiva aqui também no nosso país, falando aqui, trazendo para a nossa realidade. A gente está numa semana de eleições municipais em todo o Brasil. Você tem eleições aí, você tem eleições para vereador, você tem eleições para prefeito. Então, vamos começar a pensar sobre, cara. Entendeu? Vamos começar a quebrar essa massificação de pensamento, porque o povo tem o poder. Inclusive, democracia quer dizer poder do povo, né? Por mais contraditório que possa parecer, democracia quer dizer poder do povo. E nem sempre isso nem que, aliás, né? Isso não é praticado na realidade dos fatos, né? A gente tem um grupo específico que controla o pensamento coletivo e esse grupo que comanda a parada. Entendeu, galera? Porra, me estendi pra caramba. Você que ficou me ouvindo esses 24 minutos, cara, você é um herói. Você pode, inclusive, ser um herói. Um agente transformador, porque você tá interessado em algo que é fundamental para a sociedade, para fazer o mundo melhor. Você tá interessado em algo que pode mudar o futuro dos teus filhos, inclusive.
Porque se você for um agente transformador, influenciador de opiniões, você pode fazer com que a gente consiga, juntos, né, esse movimento de idealização de ideias, sem ser um pensamento massificado especificamente, mas pessoas que pensam individualmente, e esse pensamento individual é discutido no coletivo, porque hoje não temos isso. Infelizmente, o pensamento individual ele é arrebatado. Certo, galera? Desculpa aí tomar teu tempo. Um forte abraço, uma excelente semana para vocês, entendeu? Tamo junto, entendeu? Se você discorda de tudo que eu falei, tamo junto também. Pelo menos eu te fiz pensar, porque para você chegar à conclusão de que eu sou, né, um grande idiota, você teve que raciocinar isso. Então você também pensou e tenta contrapor os fatos para de repente ver se eu sou tão idiota assim, se eu sou tão desinformado assim, alienado ao ponto de ser chamado de gado, ou se talvez você que está indo por uma leva, bebendo de fontes que te levam a ter um pensamento coletivizado. Valeu? Tamo junto, galera. Forte abraço aí. Fui!